Olha, a iniciação maçônica é muito, mas muito mais do que um simples ritual. É uma jornada simbólica que busca transformar uma pessoa de um estado profano para um estado de iniciado, numa busca por conexão com algo maior. Bora então desvendar os passos desse caminho? E tudo começa com essa pergunta bem dramática feita na porta do templo. E olha, isso não é só um desafio, não. É o primeiro filtro. Essa pergunta já define o tom para a profunda transformação que está prestes a começar. Um verdadeiro teste de intenção e de coragem. Então, para a gente entender essa jornada, a gente precisa começar por uma distinção que é fundamental. A diferença entre o mundo de fora do templo e o de dentro. É a passagem de um estado de consciência para outro. E no fim das contas, tudo se resume a duas palavras-chave. Os maçons chamam os não iniciados de profanos. E é super importante entender, isso não é um insulto, de jeito nenhum, mas sim uma descrição. Se refere a um estado de estar desconectado dos princípios sagrados da ordem. Literalmente, a palavra significa fora do templo. E do outro lado, claro, a gente tem o sagrado. É basicamente tudo aquilo que está conectado com o divino, a própria base dos ensinamentos maçônicos. Entender esse conceito é a chave, porque a iniciação não é só sobre entrar para um clube, sabe? É uma reorientação completa da vida em direção a esse ideal. Bom, todo viajante precisa de um mapa antes de começar a jornada, né? Só que, nesse caso, o mapa não é de papel, ele é filosófico. Vamos dar uma olhada nas ferramentas usadas para navegar nessa jornada de autoconhecimento. E aqui a gente já vê uma diferença que é crucial. A maçonaria até compartilha elementos com a religião, como a busca por religar o ser humano ao divino. Mas tem um ponto aqui que é fundamental. Ela não promete a salvação. O foco está totalmente no indivíduo e na sua própria jornada de evolução. A salvação, por assim dizer, está nas mãos de cada um. E uma das principais ferramentas para essa jornada é a Cabala. Dá para pensar nela como um sistema, um tipo de manual para decifrar a linguagem simbólica do universo. Ela ajuda a encontrar os significados profundos que estão ocultos em textos e símbolos para guiar a evolução espiritual. Então, a jornada para dentro de si começa num lugar de isolamento total, um lugar projetado especificamente para provocar uma transformação profunda. É, de fato, o primeiro passo prático para deixar o mundo profano para trás. Ali, cara a cara com os símbolos da mortalidade, o candidato precisa olhar para dentro e definir seus deveres mais fundamentais. É um exercício poderoso que dá o pontapé inicial na alquimia interior, a transformação do eu profano em sagrado. Isso força uma reflexão que, vamos combinar, muita gente evita a vida inteira. E é aí que entra essa frase, uma frase alquímica que é a chave de tudo. É uma instrução toda codificada para esse trabalho interno, um enigma que aponta diretamente para o verdadeiro objetivo de toda a jornada. E aqui vem a revelação, a tal da pedra escondida, a famosa pedra filosofal. Bom, ela não é um objeto físico. É um símbolo do eu aperfeiçoado. Ela é encontrada quando se olha lá no fundo do próprio ser, através da introspecção e da purificação. Mas olha só, essa tal de alquimia interior não é só uma metáfora, não. Ela se baseia num princípio filosófico poderosíssimo sobre a natureza da própria realidade. A grande sacada é que toda mudança externa precisa começar com uma mudança interna. Toda essa filosofia se baseia em 7 princípios herméticos. Mas para quem está começando, para o iniciado, tudo começa com o primeiro, que é o mais fundamental de todos, o mentalismo. É o ponto de partida que explica como uma mudança interna pode afetar a realidade. O princípio é basicamente o seguinte: a realidade em si é uma criação mental do divino, aquilo que os maçons chamam de grande arquiteto do universo. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo o que a gente percebe, matéria, energia, vida, é, na sua essência, uma manifestação de uma mente universal. E esse conceito, ele dá um poder incrível para o iniciado. Ele sugere que a mudança de verdade, a conexão com o divino, começa quando se transmuta os próprios pensamentos. Essa é a chave mestra que abre as portas para o domínio sobre si e, em última instância, sobre a própria realidade. Ok, então, com as chaves filosóficas em mãos, o candidato precisa passar por uma série de provas para demonstrar que está pronto para se juntar à ordem e finalmente receber a tão buscada luz. E agora a gente chega no clímax da cerimônia. Como dá para ver, existe uma progressão muito clara e bem desafiadora. Desde o questionamento inicial, passando pelas provas de devoção e pelo juramento, cada passo é projetado para preparar o candidato para um momento decisivo,
receber a grande luz. Uma coisa que precisa ficar bem clara é que essas provas não são físicas, de jeito nenhum. Elas são morais. A reflexão sobre passagens como o sacrifício de Isaac serve para ensinar que o único caminho para a elevação espiritual é a prática constante das virtudes e uma luta implacável contra os vícios. No fim, é uma prova de devoção aos próprios princípios. O juramento solene, então, acontece diante da taça sagrada. Este ato é um poderoso lembrete do delicado equilíbrio necessário para uma vida virtuosa. O ato de beber daquela taça simboliza a aceitação de que os prazeres da vida, sem moderação, podem se tornar amargos, podem se tornar um veneno. Então, depois de superar as provas, de prestar o juramento, o candidato é finalmente considerado digno. E a luz não é só uma metáfora, é para ser a representação tangível da presença divina na vida desse novo iniciado. Mas aí é que tá. Receber a luz não é o fim da jornada. Na verdade, é o verdadeiro começo de tudo. Marca o início de um compromisso para a vida inteira com o autoaperfeiçoamento e o serviço. Esse compromisso de vida é o que se conhece como a grande obra, o aperfeiçoamento contínuo do intelecto, do corpo e do espírito. Isso tudo é construído em cima de uma vida guiada tanto por princípios morais, que é tipo a bússola interna de cada um, quanto éticos, que são as regras para a boa convivência em sociedade. E assim, o caminho do iniciado vira essa jornada sem fim de refinamento pessoal, de combate contra as próprias falhas, sabe? E de uma busca constante por evolução espiritual, sempre reconhecendo a unidade de toda a criação. O que nos deixa com uma última pergunta, uma reflexão final. A jornada do profano ao sagrado, no fim das contas, não é um evento único. É um processo perpétuo de vir a ser. A iniciação, ela abre a porta. Mas atravessar essa porta e seguir no caminho, bom, esse é o trabalho de uma vida inteira.